Olá, vamos seguir aqui com a nossa unidade 4, que trata do contrato de emprego. Nós já vimos a parte teórica desse conteúdo, já vimos as modalidades contratuais seletistas, com destaque para o contrato de trabalho determinado, o contrato a termo, o contrato por tempo determinado, melhor. E hoje nós vamos ver uma modalidade nova, fruto da reforma trabalhista, que é o contrato de trabalho intermitente. Juridicamente falando, tecnicamente, compreender o contrato de trabalho intermitente é um desafio gigantesco, porque o legislador da reforma, na sua pressa de aprovar a destruição do direito do trabalho, ele não teve tempo, ou cuidado, ou sabedoria, ou técnica, para produzir um texto razoável, tecnicamente. O texto alcançou o objetivo de destruição de direitos trabalhistas. Mas, para alcançar esse objetivo rapidamente, sacrificou a técnica, como nós vimos e vamos ver ao longo de toda a disciplina Direito do Trabalho 1 e também Direito do Trabalho 2. E o sacrifício da técnica ele é perceptível no parágrafo 3º do artigo 443, que tentou, sem muito sucesso, conceituar trabalho intermitente no Brasil. Antes de apresentar a regra legal, que não diz muita coisa, que não diz tecnicamente o que deveria dizer, eu vou apresentar para vocês a ideia do trabalho intermitente na prática, mesmo porque não é uma criação brasileira. O trabalho intermitente ele é conhecido no mundo do século XX, principalmente, aliás, final do XX, início do XXI, principalmente, no contexto internacional, global, de flexibilização de direitos trabalhistas. Qual é a ideia básica da intermitência? Pagar apenas quando há trabalho. O contrato de trabalho intermitente rompe com a ideia de proteção decorrente do emprego. A ideia de proteção decorrente do emprego nós já vimos por princípio e veremos ao longo das duas disciplinas. Essa ideia fundamental do direito do trabalho no mundo, ela é de uma proteção ampla. O fato de ser empregado atrai proteção ampla. O que o contrato de trabalho intermitente faz? Ele rompe com essa ideia de proteção ampla. Você só recebe se trabalhar. Efetivamente, horas dedicadas àquelas tarefas. E só recebe as horas dedicadas às tarefas, basicamente. A teia de proteção ampla, ela é enfraquecida na intermitência. Bom, vamos então exemplificar, antes de tentar entender, pouco provável, o parágrafo 3º do 443 e antes de trazer um conceito possível. Pense numa pousada em Ouro Preto, que historicamente, a vida toda da sociedade empresária, conviveu com sazonalidades. Períodos de alta temporada, períodos de baixa temporada, crises econômicas, crescimento econômico, pleno emprego. A pousada passou por tudo o que a economia brasileira reserva a qualquer um, e a política. E ela tinha um corpo, um grupo de empregados perene, esse grupo, e na alta temporada fazia contratações por tempo determinado, como eu disse ontem, ou na aula passada. Janeiro, julho, contrata um grupo maior por um mês. Em janeiro, um mês em julho, beleza. Contrato por tempo determinado, todos os direitos trabalhistas, apenas com a especificidade rescisória menor. Bom, o que é que essa pousada pode fazer a partir da reforma trabalhista? Ela pode contratar
dezenas, se ela quiser, de trabalhadores em contrato intermitente. E pode deixá-los todos em casa. A pousada mantém lá, num contrato normal, 1 ou 2 empregados, 3, sei lá, e mantém 10 empregados em casa, empregados, carteira assinada, em casa, fazendo nada e ganhando nada, aguardando uma eventual ordem de vir ao trabalho. Então vamos imaginar que um grupo venha para Ouro Preto para um seminário e faça reserva na pousada fora da temporada. E o que essa pousada vai fazer? Vai ligar para os intermitentes para que naquela semana, naquele período, naqueles 2 dias, 3 dias, quantos dias forem, os intermitentes, quantos ela quiser, venham trabalhar. E aí eles só vão receber por aquele período. 2 dias, 3 dias, uma semana, pouco importa. Essa é a lógica, é manter empregados seletistas com carteira assinada sem trabalho. Vejam, bom, lógica ou falta dela, né? Vou reformular. Essa é a ideia, porque de lógica não tem muita coisa. Essa é a ideia. Manter empregados sem trabalho e sem salário. Para quê? Para facilitar a vida do patrão, óbvio, porque aí ele, como faz com pão, como ele faz com açúcar, ele faz com trabalhadores. O que essa pousada fazia com o café da manhã, historicamente? Bom, se eu tenho um período de maior reserva, eu já ligo para a padaria que me fornece o pão e falo, olha, semana que vem você vai aumentar para mim a entrega de pão. Eu vou lá no supermercado e compro açúcar para a pousada. Coisas, mercadoria. E é assim que ela faz com o trabalhador. Mantém estoque de reserva em casa, ganhando nada, custo zero, absolutamente zero. E quando esse empregador precisa da coisa que é o trabalhador, ele vai lá e manda chamar. E paga só pelo uso. Se isso é civilizado, se isso está em conformidade com a Constituição da República Brasileira, aí eu já não entendo mais nada de nada, porque isso para mim é coisificação, é reduzir o trabalhador a coisa, a objeto. Que eu mantenho em estoque gracioso, uso e descarto quando bem entender. Isso está na lei brasileira. Essa aberração está na lei brasileira. Agora imagine a vida desse trabalhador intermitente. Bom, ele está empregado, ele constou lá para o Michel Temer, que estava no governo quando dessa barbárie, ele constou lá nas estatísticas de empregados, né? Porque a carteira dele está assinada, ele está na estatística dos empregados. A carteira dele está assinada. Imagine que ele vá à loja comprar uma geladeira nova, porque a dele estragou. Financiada. A geladeira, obviamente, que ele vai comprar, porque não tem outro jeito. E aí ele vai lá fazer o crediário. O analista de crédito pergunta, olha, você está empregado? Ah, sim, senhor, está aqui minha carteira assinada lá na pousada tal. Ah, ótimo, porque para você ter crédito é bom que seja empregado. Qual que é o seu salário lá na pousada? Não, não sei não, senhor. Como não sabe? Porque depende, né? Setembro é ruim, não tem quase nada em Ouro Preto, nada assim especial. Agora com a pandemia, então, esse mês não deve ganhar nada, não. Porque o patrão não me chamou até hoje. Sei lá se ele vai me chamar amanhã, né, para fechar o mês. Então, esse mês de setembro, eu acho que vai ser zero. Julho foi pouquíssimo, mas foi.
Ou seja, o trabalhador não tem expectativa de salário. Ele está empregado. Constou lá nas estatísticas do emprego. Mas ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar o aluguel, para colocar comida dentro de casa. Ele não tem expectativa. Essa aberração tira do trabalhador brasileiro até expectativa remuneratória. E aí dizem que direito do trabalho é proteção de trabalhador. Mentira! Vamos ao que o Congresso Nacional conseguiu fazer naquela balbúrdia que foi a aprovação da reforma. Nós já vimos o caput do 443, vamos ao seu parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Anotem primeiro problema. Não é contínua. Então, nós temos aqui uma novidade. Trabalho não eventual, porque isso é emprego. Contrato de trabalho intermitente é um contrato de emprego. Então, nós temos um contrato de emprego, portanto, não eventualidade é requisito, que é descontínuo. Eis o desafio do intérprete. Mas vamos lá. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Se isso é conceito, quem criou é um idiota. Alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Ora, bolas! Qual trabalho não alterna períodos de prestação de serviços com inatividade? Qual trabalho? No mundo inteiro e em qualquer tempo, qual trabalho não alterna períodos de prestação com períodos de inatividade? E diga um caso. Alterna. Eu trabalho 8, descanso o resto. Eu trabalho 12, descanso o resto. Eu trabalho 6 dias, descanso 1. Eu trabalho 11 meses, descanso 1. Não existe trabalho que não alterne períodos de prestação com períodos de inatividade. Esse é um conceito vazio, esse é um conceito normativo que diz nada. Vamos lá, determinados em horas, dias ou meses. É claro. A inatividade será em horas, será em dias, será em meses. Independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, ou seja, serve para qualquer um, vírgula, exceto para os aeronautas. Por que exceto para os aeronautas? Vocês já estavam na UFOP em 2017. Vocês já têm, naquele momento, 2017, percepção de mundo, de direito, de política. Por que só os aeronautas? O Brasil é uma coisa fantástica. Porque quando essa porcaria, desculpem a expressão, estava sendo aprovada, os aeronautas falaram o seguinte: olha, nós vamos fazer greve se vocês votarem aquele trabalho intermitente do jeito que está lá. Nós não vamos levar vossas excelências a Brasília para votar aquilo. Aeronautas farão greve se vocês forem para Brasília para aprovar aquilo. E aí fizeram um acordo. Nós deixamos vocês de fora e vocês nos levam para Brasília. E está na lei. Ai, meu Deus, que a gente tem que rir para a gente não chorar. Então, vale para todo mundo, mas não vale para os aeronautas, porque senão os deputados e senadores não iriam para Brasília fazer essa maravilha normativa. Bom, então o conceito não diz nada.
E aí, o que aconteceu? Depois, como viram que o conceito não dizia nada, tentaram, por medida provisória 808 de 2017, estabelecer um conceito melhor de período de inatividade. Porque esse não dá. Só que o que aconteceu? Por isso trago aqui em vermelho para vocês na projeção. A medida provisória não foi convertida em lei. A tentativa de salvar o conceito fracassou, porque a medida provisória que tentava isso fracassou. Então sobrou isso aí. Sobrou um conceito, no mínimo, tortuoso. Eu tentei, a convite de algumas publicações científicas, criar um conceito que contemplasse minimamente uma técnica. E aí eu trabalhei muito tempo num artigo que eu disponibilizo para vocês na plataforma Moodle, e esse artigo foi bastante publicado na época, a pedido de algumas editoras, e uma tentativa de, a partir da realidade da prestação laborativa, a partir do contexto normativo, a partir do sistema seletista, dar um conceito. Porque, afinal de contas, a minha tarefa profissional é essa, né? Eu sou professor em dedicação exclusiva, eu só faço isso. E aí, o que eu trago para vocês? E isso está no artigo Trabalho Intermitente e os Desafios da Conceituação Jurídica. O artigo está disponível para vocês na plataforma Moodle. O que eu tentei? E é uma tentativa, dentre várias. Contrato de trabalho intermitente é modalidade contratual trabalhista, bilateral e seletista. Primeiro, a gente tem que deixar claro onde é que ele se insere. O contrato de trabalho temporário, intermitente, ele se insere no âmbito seletista bilateral. Empregado e empregador firmam uma cláusula de intermitência, tornando essa modalidade especial. Portanto, uma modalidade seletista. Vírgula. Com prestação de serviço não eventual. Ora, embora redundante, né? Se é seletista, é lógico que é não eventual, mas eu precisava destacar isso, porque o intérprete e o aplicador do direito vai ter que dar conta disso. Vai ter que dar conta do não eventual descontínuo, com prestação de serviço não eventual e em razão da necessidade de trabalho descontínua, mas comum e corriqueira para o empregador, que não pode antever na admissão do empregado quando se dará e por quanto tempo demandará a prestação laborativa, que é sui generis em relação à previsão de sua duração, marcada pela incerteza do momento exato da necessidade do trabalho e das interrupções, e não pelo número reduzido de horas trabalhadas em um dia, semana ou mês. Então, depois vocês leiam todo o artigo que chega a essa conclusão conceitual. Por quê? Porque é comum, corriqueiro, esperado e ordinário que a pousada em Ouro Preto, do nosso exemplo, demande camareira, demande porteiro, demande garçom, demande a pessoa que vai fazer o café da manhã. É comum, corriqueiro, esperado e ordinário que a pousada tenha isso. Portanto, é não eventual o trabalho dessas pessoas. Mas o que a pousada não sabe, no âmbito da intermitência, é quando haverá a necessidade desses trabalhadores. Embora seja comum, corriqueiro, esperado e ordinário que haja esses trabalhadores em pousada, eu não sei quando terei essa necessidade. Gente, confesso que é complexo isso porque o legislador não ajudou. Aliás, ele atrapalhou. E construir um conceito técnico a partir de uma regra bizarra gera, no mínimo, um desconforto. Por isso é que eu indico a vocês a leitura do artigo e vamos às características. As características são extraídas
desse meu artigo, publicado em algumas revistas, e que vocês têm acesso lá na plataforma Moodle. Quais são as características? Primeiro, modalidade contratual trabalhista. Segundo, seletista e bilateral. Terceira, e aí a dificuldade. Esse trabalho é um trabalho não eventual. É possível antever que é necessário arrumadeira, camareira em pousada? Bom, claro. Só não sei quando eu vou necessitar, porque eu não sei quando terei hóspedes. Então, é um trabalho não eventual marcado por uma incerteza em relação à continuidade dessa prestação, que, nos termos da lei, é descontínua. É sui generis com relação à determinação ou não do marco final. Eu posso ter ou não a especificação do contrato em seu período, em seu prazo final. Deixa eu só ver. Na verdade, esse 452D ele estava sendo inserido pela MP 808 e depois foi retirado, então podem excluir aí, por favor. O 452D não vigorou depois da queda da MP 808. Então, não há essa previsão. E, como eu disse, a incerteza com relação ao momento exato da prestação de trabalho. Eu não sei quando exatamente vou demandar o trabalho do fulano de tal. Bom, esse contrato, ele tem algumas particularidades. Para ele ser instrumentalizado, o legislador fixou algumas particularidades. A primeira delas diz respeito à convocação. Como eu disse a vocês, o trabalhador empregado foi contratado para permanecer mais em casa sem trabalhar e sem ganhar do que trabalhando. Essa é a lógica, ou melhor, a falta dela. Essa é a ideia. Então, parágrafo 1º. O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Vejam que, então, o ordinário é não trabalhar. Um contrato de emprego seletista, formal, registrado em carteira, em que o ordinário é o não trabalhar. É, no mínimo, bizarro. Mas, vamos lá. Quando, excepcionalmente, eu debandar trabalho do intermitente, eu aviso para ele com 3 dias de antecedência. Olha, fulano, recebi aqui uma boa reserva, vai vir um grupo de excursão para Ouro Preto. Eles vão chegar na segunda-feira. Então, você pode vir trabalhar segunda-feira? Então, o empregador convocará para o trabalho. E, num contrato de emprego formal seletista, o trabalhador vai dizer se quer ou não. Um contrato de emprego formal seletista registrado em carteira, o trabalhador vai dizer se quer trabalhar ou não quer. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Perguntado se quer trabalhar, responderá. Não respondendo, recusou. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para os fins do contrato de trabalho intermitente. Então, trabalhar é excepcional num contrato de emprego seletista formal e intermitente. Trabalhar é a exceção
E a exceção não causa nenhum problema para ninguém. O problema é se o trabalhador aceitar ir e não for. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Então, vejam, o empregador ligou para o empregado e disse, olha, segunda-feira está chegando um grupo, você vem? Ah, vou sim, senhor, estou precisando desse dinheiro. Tá, vai ser uma semana de contrato e por essa semana eu vou te pagar R$300. Beleza? Beleza. Muito obrigado, sim, senhor. Vou. Segunda-feira cedo estou indo na pousada. Combinado. Mas aí, por qualquer motivo, o trabalhador não foi. Não importa porque não foi. Tem direito de não ir. E aí ele vai pagar para o patrão uma multa de R$150. Que ele vai tirar não sei de onde. Não importa. Além de não trabalhar, não receber, ainda paga a multa. Sensacional. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Esse aqui era o sonho do Temer. Vamos pensar num garçom. Ele iria assinar, ao mesmo tempo, contrato de trabalho intermitente com 5 restaurantes. Olha que sonho. Essa pessoa ia contar 5 vezes como empregada nas estatísticas de emprego e desemprego. 5 contratos de emprego. Nenhum com trabalho, nenhum com salário. Mas, olha para você ver que sucesso, né, do capitalismo brasileiro. O trabalhador poderia ter múltiplos contratos, com vários contratantes. Nenhum com trabalho, nenhum com salário, mas todos formalizados, bonitinhos lá, escritos na carteira. Deu certo, gente? Não, não deu certo. Caminhamos para o 3º ano da reforma trabalhista, né? Daqui a pouco ela faz aniversário de 3 anos. Gerou emprego substancialmente? Não. Resolveu o problema? Não resolveu. Muita gente tem sido explorada, humilhada e aviltada, por isso tem. Isso tem. Mas não resolve o problema de emprego e desemprego no país. Porque, na verdade, o problema de emprego e desemprego não é estatístico. O trabalhador não é um número. Nós temos que parar de ver pessoas como números. Estava vendo um documentário do Papa Francisco outro dia, e ele dizia isso. O dia que a gente olhar no olho da pessoa e entender o problema dela e ouvir o problema dela, nós vamos parar de tratar como número. E parando de tratar como número, nós vamos reconhecer nela uma pessoa. Porque gerar estatísticas de emprego e desemprego é simples. Bom, eu posso fazer uma porcaria dessa aqui. Mas o que é um emprego estatisticamente formal, registrado, se não dá à pessoa trabalho e não dá à pessoa salário? É mentira. É humilhação. É enganação. Bom, o trabalhador vai receber o que foi ajustado ao final da prestação laborativa. Parágrafo 6º e 7º. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Vamos imaginar que aquele nosso trabalhador da pousada lá em Ouro Preto trabalhou de segunda a domingo na pousada. Vai receber remuneração, salários dos dias. A lei diz férias proporcionais, mas ele não vai receber, porque férias proporcionais só tem direito quem trabalhar pelo menos 15 dias no mês. 13º salário proporcional, idem, porque só recebe 13º proporcional quem trabalha pelo menos 15 dias no mês. Repouso semanal remunerado, ok, vai receber, e adicionais, se houver.
haverá recibo, parágrafo 7º. Haverá recolhimento no FGTS, e aí FGTS de R$300 é mixaria, né? E parágrafo 9º, uma falácia também, a cada 12 meses o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Férias aqui é condenação. Férias é condenação à fome no período das férias. Por quê? Porque o valor das férias ele já recebeu na forma do parágrafo 6º, ou melhor, não recebeu, porque não teve direito, na forma do parágrafo 6º, mas já contabilizou. Então, férias do parágrafo 9º é só não poder trabalhar, e não podendo trabalhar não pode receber. Isso é uma aberração. Se isso não for inconstitucional, o senhor Supremo Tribunal Federal vai fazer outra coisa da vida. Se isso não for inconstitucional, fecha o Supremo, e para isso já disseram, é simples fechar. E aí, nesse caso, foi porque mereceu. Óbvio, é um exagero aqui retórico. Não considerem. Então, para concluir, vejam lá na plataforma Moodle os artigos, né, os textos que estão indicados sobre trabalho intermitente. Vamos encerrar essa unidade 4 com uma modalidade absolutamente essencial nesse período que vivemos, né, nesse ano de 2020, nesse momento da história da humanidade que é marcado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Bom que temos essa possibilidade tecnológica, né? Vocês não vão me ver brigar contra a tecnologia no plano jurídico. Eu brigo com ela no plano fático porque não tenho a maior, né, não tenho as maiores habilidades. Mas não é possível frear e nem desejável frear a tecnologia e sua influência no contrato de trabalho. Ninguém quer isso. O que nós queremos é civilizar o contrato de trabalho quando influenciado pela tecnologia. O que nós queremos é criar, nos termos previstos constitucionalmente, proteção em face da tecnologia. A Constituição lá de 88, né? O termo é proteção em face da automação, mas a ideia é a mesma. Então, nenhuma crítica ao teletrabalho, né, gente? Afinal de contas, o que eu estou fazendo nesse exato momento, e aí, sábado de manhã, né, é teletrabalho. Estou aqui em teletrabalho gravando uma aula para vocês. E vocês, a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, qualquer dia da semana, vocês vão assistir a aula tranquilamente, remotamente, ótimo. Se não fosse isso, nós teríamos uma complicação enorme em razão da pandemia, no plano ou no mundo do trabalho. Então, ótimo, nenhum problema em relação ao teletrabalho, desde que ele não seja um instrumento de precarização, né? E aqui nós não temos muito problema, não. Vamos lá. A CLT criou, também com a reforma trabalhista, um capítulo próprio para o teletrabalho em seu conteúdo normativo. 75A, prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho, observará o disposto neste capítulo. 75B, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não constituam como trabalho externo. Mais uma vez,
o legislador não foi dos melhores. O que é teletrabalho? Primeiro, fora do estabelecimento do empregador. Com o uso de tecnologia da informação e comunicação. É isso. O trabalhador cumpre as suas tarefas fora do ambiente, do estabelecimento, do seu patrão. Onde? Onde ele quiser. Onde ele tenha tecnologia para tanto. Pode ser na própria residência do empregado, o que é o mais comum, na casa do empregado, mas pode ser em ambiente colaborativo, né? Existem espaços compartilhados entre empregados, sem o concurso do empregador. Empregados compartilham espaços comuns de tecnologia para que não haja trabalho em casa, na casa do empregado. Às vezes ele não tem tecnologia, às vezes ele não tem um ambiente de residência que permita o teletrabalho, ok, ele vai fazer fora. Em alguns lugares do mundo, e aqui no Brasil também, grandes cidades, o sujeito vai trabalhar numa cafeteria. Tem um bom sinal de Wi-Fi, ele pede um café e uma água, fica o dia inteirinho lá sentado, ocupando uma mesa, né, da cafeteria, trabalhando. Ou ele vai para a praia, já pensou? Que beleza. Se você tem um bom sinal de internet onde você está na praia, você monta lá sua barraquinha, seu notebook, trabalha de lá. Possível, é possível, não tem problema. É óbvio que, né, o empregador pode estabelecer alguns limites, por exemplo, de vestimenta, né? Você tem que estar na praia, mas você tem que estar com uma camisa social, talvez. Então, é em qualquer lugar, fora das dependências do empregador, com o uso da tecnologia. É isso. E o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, pode haver reunião presencial, às vezes. Pode haver prestação de contas presencialmente, às vezes. Isso não descaracteriza o regime do teletrabalho. 75C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Consta lá na carteira que fulano está em regime de teletrabalho. E as tarefas dele no teletrabalho são as seguintes. Isso para trazer um pouco de previsibilidade, formalidade para esse contrato. Também não há prejuízo em relação a isso, ao contrário. É possível alterar o contrato já em curso. Parágrafo 1º do 75C. Depois eu só repasso aqui, tá, gente? Estou lendo as regras primeiro. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Foi o que aconteceu muito agora, né, durante a pandemia, e até houve uma desnecessidade de esse comum acordo ser firmado por força de medida provisória, que depois foi convertida em lei. Então, para o período de pandemia, nem precisa desse consentimento. Mas a regra geral é essa, que o teletrabalhador, aliás, o empregado que estava trabalhando em regime presencial, quando ele for mudar para o teletrabalho, que ele concorde, assine, também não tem problema com relação a isso. A mesma lógica, o contrário. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. E aqui não precisa nem de concordância do empregado, porque o ordinário ainda é o presencial. Então, voltar para o ordinário não precisa de concordância. Bom, pelo menos por enquanto, né? O ordinário, por enquanto, é o presencial. Daqui a alguns anos, creio que não mais. Em muitas atividades,
Claro que na prestação de serviços, né, em algumas isso ainda exige, na indústria também, mas ok, vamos lá. Um problema que nós vamos ver aqui é que a responsabilidade, 75D, a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho serão previstas em contrato escrito, ou seja, não há responsabilidade legal do empregador com os custos do teletrabalho. E nós temos visto na prática que os custos desse teletrabalho são suportados pelo empregado. Esse é um problema. Né? Há uma transferência de responsabilidade, de ônus, de uma parte para outra. Por fim, o empregador deve instruir os empregados quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. E parágrafo único, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade em relação a isso. Daqui a alguns anos, nós teremos pesquisas mostrando se houve ou não adoecimento profissional em números mais relevantes decorrentes do trabalho em casa. Bom, então, em síntese, o legislador quis fazer distinção entre teletrabalho e trabalho externo, mas desnecessariamente, porque o teletrabalho é externo ao estabelecimento, está no conceito. Mas ele não é aquele trabalho externo lá de 1943, quando da criação da CLT. Porque o trabalho externo lá de 43 não é mediado pela tecnologia. A distinção não ficou bem feita, mas a ideia é essa. O trabalho, para mim, né, o teletrabalho é trabalho externo. Externo ao estabelecimento empresarial do empregador. Mas é um trabalho externo especial, qualificado pelo uso imprescindível da tecnologia. Já vimos que, então, que o comparecimento ao estabelecimento não descaracteriza o teletrabalho, ele pode ir, se for necessário, presencialmente, isso não descaracteriza o teletrabalho. Vimos que é possível alterar o contrato sem maiores problemas e que o problema maior é o custo da operação, que hoje recai sobre o empregado majoritariamente. É o empregado que compra o computador, que paga a energia elétrica, que paga a internet, que compra o equipamento para melhorar um pouquinho a transmissão. Isso tudo corre por conta do empregado, na prática. O que a lei disse é que quem responde é aquele que assim definir o contrato. A ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, indica doutrinariamente que quem deve obrigatoriamente responder por esses custos é o empregador. Porque, afinal de contas, na forma do artigo 2º da CLT, o empregador assume os riscos e os ônus da atividade econômica. Mas é um apontamento doutrinário que ainda não se verifica na jurisprudência. Por fim, mesmo havendo termo de compromisso ou de responsabilidade do empregado, comprometendo-se a seguir as instruções do empregador sobre saúde e segurança do trabalho, se o empregado adoece em razão do teletrabalho, pode haver responsabilidade do empregador se presentes os requisitos de responsabilização. Prejuízo do empregado, culpa ou dolo do empregador, nexo de causalidade. Bom, então é isso sobre as modalidades contratuais trabalhistas, é isso sobre o contrato de trabalho ou contrato de emprego de um modo geral. Eu insisto que vocês façam os exercícios que estão postados lá na plataforma Moodle. No meu site também temos exercícios, direito do trabalho essencial.com.br. Vejam lá e leiam os artigos que estão disponíveis também na plataforma Moodle. Eu vou ajustar com vocês uma atividade síncrona
para que nós possamos debater essa unidade 4 e tirar dúvidas online. Agradeço a atenção, bom dia para todo mundo, um abraço, até breve.